Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, um dos virtuosos do Mato Grosso, Johnny. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo ótimo, Jean. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estava até comentando com a Nana ontem ou anteontem no carro que essa ideia do podcast é muito legal porque muitas pessoas conhecem a gente por uma história de outras pessoas. Outras pessoas contam, você conhece o Johnny e tal. E eu acho que o podcast, ele dá essa oportunidade da gente poder contar a nossa própria história. Então, eu agradeço muito mesmo de coração por estar aqui. Muito obrigado. É um prazer inenarrável. E, cara, para quem não tem esse prazer que eu tenho hoje de não conhecê-lo ainda, o que você faz hoje em relação ao violino, em relação à música, no que você está envolvido no momento? Bom, atualmente eu faço mestrado em música, né, em performance, em violino, pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. É uma universidade bem completa, né, tem uma estrutura bem bacana. E, além disso, eu tenho feito festivais, tenho atuado também em muitos grupos de câmara, né, aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, como, por exemplo, a ARCO, a Chamber Orchestra, que é uma orquestra da universidade, né, que é reduzida, é uma orquestra que não são todos os alunos que são selecionados para tocar, existe uma seleção. Eu fui convidado para essa orquestra. E também a orquestra do projeto UFMT em cordas, né, no Mato Grosso, que era o projeto que eu atuava anteriormente enquanto morava aqui, antes de me mudar para os Estados Unidos. Que maravilhoso. E uma pergunta que, quando eu não faço essa pergunta, a galera às vezes fala, pô, Jean, esqueceu de falar a pergunta. Como foi sua viagem até Cotia? A minha viagem até Cotia foi um pouco perturbada, porque o Uber pegou o caminho errado, a gente ficou, acho que a viagem era para durar, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, acabou durando 2 horas. Mas foi legal. Eu tava acompanhando no Uber, tipo, tava 12 minutos daqui de casa. Aí o cara errou uma entrada a 50 minutos. 50 minutos. A mais. E aí depois de 10 minutos tava a 50 minutos. É que aconteceu um acidente, aí a gente teve que esperar mais ainda. Foi... Caramba, que doido. Aventuras. Então, ó, lembrando que nós estamos tendo essa conversa aqui, ó, no dia 26 de maio. Porém, entretanto, todavia, esse podcast vai ao ar depois. Se você fosse membro do canal, tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Você teria acesso quase que imediato à gravação desse podcast. Então, considere ser membro. É apenas R$ 7,99. Lembrando que tem episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. E esse programa é um oferecimento do curso gratuito do violino didático, onde a pessoa em 7 dias, mesmo que não saiba nada de violino, vai aprender o Asa Branca. Legal! Legal. Asa Branca foi uma das minhas músicas favoritas que eu aprendi no violino. Então, ó, se você quiser aprender o Asa Branca, mesmo que você não saiba nada, tá? Se você tem um violino aí, você pode participar. Tá aí embaixo o link do curso gratuito para você participar. E se já passou por um acaso esse do Asa Branca, vai ter outros. Então, você pode continuar clicando aí para se cadastrar. Muito bem, cara, Johnny, você está lá na Geórgia fazendo mestrado com o mesmo professor, inclusive, do professor Oliver Yatsugafo e com o mesmo professor do Carmelo de Los Santos, o professor Carmelo de Los Santos. Primeiro, assim, o que você sentiu de diferença da vida violinística onde você estava, lá em Cuiabá, e agora da vida violinística na Geórgia? Nossa, eu sinto como se eu estivesse em outro mundo, literalmente. Primeiro, quando eu cheguei na UGA, né, o UGA é a Universidade da Geórgia, a gente sempre fala UGA, só para explicar para o pessoal entender. Quando eu cheguei na UGA, eu tomei um susto com a imensidade da escola de música lá. Era muito grande, porque eu fiz o bacharelado na UFMT, né? O curso de música na UFMT. E, assim, o curso de música da UFMT, o prédio de música, ele é dividido. Não é só de música, não tem aula só de música. Você tem aula de música, tem aula de jornalismo, se não me engano, letras. Então, é um prédio compartilhado, né? Quando eu cheguei na UDA, eu vi aquela estrutura que eles têm. Era um prédio imenso só para música. E é dividido, tipo, 5º andar para pianista. Aí o 4º andar, cordas e sopros.
terceiro andar tem um negócio lá da percussão. Assim, é um negócio Sala assim, de estudo individual. Nossa, um monte de sala de estudo, que a gente nem tem sala de estudo no curso de música da UFMT, sabe? E quando eu cheguei lá, então a primeira coisa foi esse susto, assim, do quanto eles investem na música, sabe? Então eu fiquei, primeiro eu fiquei em choque, né? Porque demorei um tempão para conhecer a escola toda. E um outro fator que eu acho que foi, assim, completamente diferente é o meio musical, né? Eu percebo que em Mato Grosso, agora com os trabalhos do professor Oliver Yatsugava, principalmente, o meio musical ele tem melhorado muito em Mato Grosso, mas ainda está distante do que eu poderia dizer que seria um meio bom, né? E lá na UDA é um negócio fenomenal. Tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer a Hilary Hahn, né? De assistir Masterclass com ela. Infelizmente eu não fui escolhido para tocar no Masterclass, mas eu assisti, aprendi bastante coisa. E assim, também você sabe que lá é um lugar que ela deu essa Masterclass e que provavelmente vão ter outras ainda, que vão ter outras oportunidades de tocar para ela. Com certeza. Ou para outros violinistas tão bons quanto. Esse ano mesmo eles já confirmaram a ida do Maxim Vengerov. Ele vai estar lá também. Provavelmente ele vai dar Masterclass, porque todos esses solistas internacionais que vão lá, eles acabam dando Masterclass para os alunos. Então, quem sabe eu tenho a chance aí de... E posta no Instagram, pelo amor de Deus. Não, com certeza. Que eu, pelo menos, eu fico só meio que curiando sua vida daqui, né? Tipo, quando você posta alguma coisa, põe um stories. Ele recentemente estudou a cadência talvez mais difícil de todos os concertos escritos para violino, que é a cadência do concerto 1 do Paganini. De quem é a cadência? Do Sauré. E assim, tocou aqui em casa uns trechos também. Tipo assim, uau. Quem sabe vai estar um trechinho lá no Instagram pra vocês verem. Talvez você já tenha visto, inclusive. Mas é sensacional. E eu esqueci por que eu tô falando disso. Porque você tinha perguntado sobre as diferenças daqui pra lá, né, do Brasil. E uma outra diferença eu te conheci, a primeira vez que a gente se viu foi em Poços. Que ano foi? Foi 2020, Festival de Poços. Foi o meu primeiro festival. De todos? Foi o meu primeiro festival de todos. Caramba, já encontrou uma má influência. Que isso. Foi o meu primeiro festival e foi um dos mais legais, assim. Nossa, a energia de Poços é incrível, eu adorei. E eu te conheci, eu lembro de ter te visto tocar pouco, assim. Não vi você tocando nada um tempo igual eu vi aqui em casa, por exemplo. Mas a minha sensação de 2020 para agora é um salto de... Sem brincadeira, pelo menos uns 1000%. Sem brincadeira. Seja uns 1000%. E não é que você tocava mal. Tava tocando bem, mas era um violinista normal, vamos chamar assim. E agora você tá tocando bem pra caramba. Muito mais do que um violinista normal. O que aconteceu? Obrigado, Gia. Obrigado, né, por esses cumprimentos. Cara, pra ser sincero, eu não sei meio o que aconteceu, assim, pra eu tentar te explicar. Mas, assim... Tem muito trabalho duro. Eu acho que com violino, eu acho que não é uma questão de segredo. Eu acho que o primeiro passo é você ter um bom professor, né? Que vai te dar os caminhos básicos para você compreender, né? Ali o caminho que precisa ser seguido. Lembrando que não é um caminho só, né? Existem vários caminhos, várias possibilidades. Mas eu acho que a chave é a dedicação, assim. Quando eu estava no período da aplicação para a UDA, eu estava estudando muito, muito mesmo, porque eu sabia que seria muito difícil. O que é estudar muito? Eu estava estudando cerca de entre 9 e 10 horas por dia. Eu dividia um pouco, tinha uma divisão assim, mais ou menos de 2 a 3 horas de técnica, né? Isso ao longo do dia. Eu não pegava 3 horas de manhã e estudava técnica, não. Eu estudava 1 hora de manhã técnica, 2 horas de repertório, né? Aí à tarde eu fazia um pouco parecido, sabe? À noite também. Às vezes mais, tinha dias que eu estudava mais, tinha dias que eu estudava menos, até porque eu estava ainda, né, terminando a graduação, né? Porque quando você vai estudar fora, o semestre, o ano letivo, ele começa em épocas diferentes. Aqui no Brasil, começa em janeiro, né? O nosso calendário... Aqui o nosso ano é durante o ano. É durante o ano, isso. E nos Estados Unidos, pra quem não sabe, o ano, ele vara o ano. Isso. Ele começa em agosto e vai até maio. Exatamente. Tudo ao contrário. Então, assim... eu tentava, no tempo que dava, estudar, assim, né? O máximo, né?
Isso é uma coisa interessante. Vai ter gente que vai ouvir agora e vai pensar assim, nossa, ele estudou 9, 10 horas por dia durante 3 anos. Não. Não. Não, isso não é saudável, gente. Não façam isso. Não façam, pelo amor de Deus, não façam isso. A gente está falando, ou o Johnny está falando nesse caso... De um momento muito específico. Para uma preparação de algo específico. Exato. Não foi isso, né? Por exemplo, em 2020, eu acho que eu estava... Professor Oliver, você ouvir agora, vai ficar... Acho que eu estudava uns 40 minutos por dia, que era... né? No início do ano, pelo menos, No início do ano, Principalmente porque, assim... Quando a gente está na faculdade, a gente tem que estudar outras coisas também, né? Então, assim, tem aula de etnomusicologia, tem outras matérias, né? Não é só a prática em violino. Quem dera fosse, seria maravilhoso. Tô brincando, eu adoro etnomusicologia também. Mas existem outras coisas que a gente precisa, né, estudar. Por exemplo, lá no mestrado, é até engraçado, porque os meus amigos do doutorado lá da ODA, eles falam que o mestrado é a parte fácil, que você tem um monte de tempo para estudar. Eu olho para eles e falo, que tempo para estudar que tem, porque não dá tempo para estudar direito, né? Agora eu não estudo tudo isso que eu falei que eu estava estudando antes. Agora o meu estudo, ele varia muito da quantidade de repertório que eu tenho, né? Porque isso, na verdade, foi uma questão muito complicada quando eu cheguei na ODA, porque eu cheguei na ODA, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na escola é uma audição para a orquestra. Eu fiz a audição, não fazia ideia do que ia acontecer e eu acabei sendo escolhido para ser o Spala na orquestra. Caramba! E assim, eu não tava preparado mesmo, porque por vários motivos. Primeiro porque eu não tenho muita experiência em orquestra, eu tenho mais experiência em grupo de câmara. Né? Mas em orquestras sinfônicas, as oportunidades que eu tive foram em festivais. Né? E um pouco de orquestras que tinham, né, lá em Mato Grosso, que são orquestras de projeto e tudo mais. E tem a orquestra também da universidade. Mas eles não faziam concertos regulares, assim, sabe? E nem tinha ensaios regulares também toda semana. Então, assim, eu não estava preparado para essa... Eu não me sentia preparado, pelo menos, para essa função, na verdade, né? E aí acabou que eu fui escolhido como Spala. Eu levei um susto. E aí eu falei assim, o meu naipe depende de mim, eu preciso estudar. E aí agora, além de estudar o repertório da aula de violino... Eu estudava muito repertório de orquestra. Exatamente. No primeiro semestre foi... E uma curiosidade que eu acho que vem ao caso, né, compartilhar aqui, eu fui o primeiro Spala negro da história da universidade. Caramba! Negro e latino, né? A universidade já teve Spalas latinos, mas eu fui... Pela primeira vez na história da universidade, uma pessoa nova, um calouro, né, chega no primeiro semestre do primeiro ano, faz a audição, passa para a Spala. Lembrando que eu estava fazendo mestrado, gente. Estou fazendo mestrado, né, numa universidade que tem doutorado e tudo mais, né? Em performance. Em performance. Então, assim, eu cheguei meio que... A galera meio que fez assim, né? Porque, tipo, todo mundo queria me conhecer, na verdade, quando eu cheguei, porque eu já cheguei meio que chegando. Com os 2 pés na porta. Exatamente. Cheguei! Aqui é Brasil! Pois é, e fui também... Eu descobri isso há pouco tempo, que eu tinha uma certa desconfiança de que eu poderia ser o primeiro negro, mas aí eu fui perguntar, né, pro departamento e eles confirmaram que eu fui o primeiro negro. E, assim... Essa orquestra, ela tem mais de 50 anos. Não nasceu ontem. Não nasceu ontem. Então, assim... E não é como se não tivessem pessoas negras, pretas nos Estados Unidos, porque tem também, né? Era isso que eu queria comentar, porque é um negócio sobre oportunidade, sabe? Infelizmente, lá na ODA, eu vejo que tem muito pouco aluno negro ainda, principalmente no curso de música. Né? Por exemplo, pra você ter noção, de violino, tem 2 pessoas negras. Sou eu e mais uma amiga chamada Chelsea. Inclusive, Chelsea, if you are saying that, e somos só nós 2 de violino. E assim, eu não tô falando de uma orquestra pequena, né? Pra você ter noção, o naipe de violinos, eu acho que são 60 violinos. 60? É uma orquestra imensa, uma orquestra muito 60 grande. É muito grande. É maior do que uma orquestra sinfônica normal. Sim, porque eles estão num período que eu acho que vai... Porque na universidade tem muitos alunos. A universidade tem 2 orquestras sinfônicas. Eu acho que eles vão dividir ainda mais, porque tem muito aluno. É muito aluno. Normalmente, gente, um naipe de violino de uma orquestra cheia
Tem 32, 34 violinos no máximo. Assim, o grupo todo, a orquestra toda é 130, 130. É o dobro de uma orquestra. É muito grande mesmo. E assim, eu acho que eles deixam meio que grande por causa do tamanho do palco. Eu não Que sei. É gigante. O palco a sala de concerto da orquestra é a melhor sala que eu já toquei. Eu já toquei na Sala São Paulo. Você acha melhor que a Sala São Paulo? Respeito muito a Sala São Paulo, respeito muito. Pra mim, quando eu entrei na Sala São Paulo pela primeira vez, eu me emocionei muito, porque era um sonho tocar naquele palco. Mas a orquestra, a sala da ODA, a acústica, pra mim, é melhor. Eu não sei o que acontece, né? No dia que eu assisti a Hilary Hahn tocando lá, foi insano, porque o som dela parecia que ela tava aqui. Eu tava lá no fim da sala e parece que ela tava na minha frente, assim. Você dava pra sentir o som, assim, sabe? É muito bom a acústica. Inclusive, tem umas polêmicazinhas lá que rolam, né? Que eles falam que a sala da ODA é melhor que a sala da Atlanta Symphony. Que é a orquestra principal, né? Do estado, da Geórgia. E também uma das principais do país, dos Estados Unidos. Então... É surreal a estrutura que eles têm lá. E como que veio esse elo para que você fosse estudar lá na Geórgia? Bom, tudo começou através do meu antigo professor, o Oliver Yatsugafo. Meu antigo e primeiro professor, né? Eu comecei... Aí uma vez professor, é seu professor para sempre, já era? Exatamente. Não, o Oliver, assim, eu chamo... É meu pai postiço, porque, assim, é um paizão mesmo. Me ajuda com tudo, me ajudou muito no período que eu tava me adaptando nos Estados Unidos. Eu sempre ligava para ele, conversava com ele. Então, assim, foi um paizão mesmo, sabe? E tudo começou por ele, né? Eu comecei a fazer aulas com ele, né? Através de projetos, né? Do projeto de extensão. Eu fui aluno do projeto de extensão. Depois eu entrei na graduação e fui professor desse projeto de extensão, né? Então, que legal. eu tive essa experiência de ser aluno e professor do mesmo projeto. Que foi bem bacana. E tudo aconteceu quando o professor Oliver, ele... começou uma parceria com o antigo professor dele, que é o Levon Bartsumian, meu atual professor agora, de trazê-lo para o Brasil para um concerto, né, internacional e dar masterclasses, né, para os alunos dele. Eu lembro que eu toquei para ele, eu não lembro se foi o Acolai. Foi bem assim, acho que foi 2018. Vocês vão entender o tipo de salto que eu tô falando. Acolai, para quem não sabe, é um dos primeiros concertos que um aluno toca quando ele já está fazendo razoavelmente primeira e terceira posição. Tem um pouco de quarta e quinta posição, mas é um dos primeiros concertos mais virtuosísticos que as pessoas começam a tocar. Ele veio, tava tocando a Colai. Acho que era a Colai, não lembro exatamente. Aí eu lembro que ele veio um outro ano, eu tava tocando Lalô, Sinfonia Espanhola. Que já é outro nível, diferente. E depois, quando ele veio de novo, eu tava tocando o Concerto de Brahms. Que é outro nível, completamente diferente. E assim... Eu percebi, quando eu comecei a tocar o Concerto de Brahms, que é um concerto muito impactante o início, né? Começa com o acorde de Ré lá. E quando eu comecei a tocar, eu lembro que ele olhou pro Oliver e ele falou assim, o que é isso? O que aconteceu? Quem é essa pessoa? Não é a mesma pessoa do ano passado. Né? Porque foi um salto muito grande. Eu percebo que o meu professor, ele ofereceu a bolsa, né? Pra mim. E não foi um negócio assim de tipo... Esse menino é bom, eu vou dar a bolsa pra ele. Foi um negócio assim, esse menino estuda. Foi um negócio mais ou menos assim, sabe? Porque o outro ano eu vim, ele tá tocando melhor porque ele tá estudando. Dá pra ver que ele tá praticando, sabe? E ele ofereceu a bolsa, né? A bolsa de mestrado. Ele falou, olha, se você tiver interesse de estudar nos Estados Unidos, tem uma bolsa, né? De Teaching Assistantship na Universidade da Geórgia, onde eu estudo. Veja se você estiver interessado, me avise, que eu posso te explicar um pouco mais como funciona, né? Eu, sem entender nada do que estava acontecendo, não estava preparado para aquilo. É claro. Aí eu falei assim, quero ir. Mas aí tem um problema. Eu não sei inglês. Como que eu vou saber inglês? Porque eu estava fazendo um masterclass com o Levon e quem estava traduzindo era o Oliver, né? Tinha um tradutor. O que eu comecei a fazer? Falei, preciso aprender inglês. Primeira coisa que eu fiz, baixar o Duolingo. Comecei a praticar inglês. No Duolingo, eu ainda estava na graduação, então eu tinha um tempo para aprender. E essa eu acho que é uma... Você estava em que ano da graduação? Eu acho que eu estava no terceiro pro quarto.
Não tinha tanto tempo. Tinha algum tempo, mas não tanto tempo. Terceiro pro quarto ano. Aí teve o problema teve uma greve, eu lembro que eu peguei uma greve, não foi uma greve longa, né, na federal. E depois teve a pandemia, né, que foi bem na época que eu tava me formando, né, em 2021. Enfim, acabou que eu comecei a estudar inglês desesperadamente, né? Vulgo assistir séries. Tudo. Assistia desenho, assistia série, tudo em inglês, ouvia muita música tentando falar. Sabe, eu em 2017 eu fui pra Poços pra poder fazer uma entrevistas aqui pro canal do Violino Didático, inclusive. Fui lá pra isso. Eu acho que eu já vi um vídeo seu sobre Poços. É. Porque quando eu fui pra Poços pela primeira vez, eu pesquisei. Eu lembro, inclusive, vou até mandar um beijo aqui. Eu não sei se você vai lembrar dela. Bárbara Sol, do cello, aparece nos seus vídeos. Sim, eu lembro dela. Eu lembro desse vídeo. E aí eu fui pro festival meio que de intruso. Eu já não fazia mais festival há um tempo, mas eu fui porque eu queria entrevistar os professores para trazer pro Violino Didático. E aí eu conheci o professor Carmelo de Los Santos. Conheci assim, já conhecia, mas entrevistei o professor Carmelo de Los Santos. E entrevistei o professor Alejandro Drago lá na ocasião. E o professor Romeu Fernandes, se não me engano, sobre o nome dele. E fiz a entrevista, foi super legal. Tá aqui no canal do Violino Didático. E aí o Carmelo e o Drago gostaram bastante de mim. Me viram tocando, viu que eu tocava direitinho e me chamaram para ir fazer o festival deles lá. O do Drago era no Mississippi e do Carmelo no Novo México. E aí, mesmo problema, tá? Beleza, aceito, mas eu não sei falar inglês. Mas é um curso de férias, eu não tinha que fazer TOEFL nem nada dessas coisas, né? Só que aí eu tinha... Esse convite chegou talvez no final de janeiro, início de fevereiro. Eu tinha até maio para aprender inglês suficiente para me virar lá. E eu aprendi o tanto de inglês que eu aprendi naquele momento assistindo o desenho do Homem-Aranha Kids da Netflix. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu colocava em inglês, sem legenda em inglês, sem legenda em nada, só em inglês. E a nossa GeoMC entendia? Claro que não. Imersão total. Exato, claro que não. Mas é igual esses desenhos para criança. Qual é o pulo do gato para mim desses desenhos de criança? Eles são feitos também para crianças que também não sabem falar. Mesmo as americanas. Sim. Elas não sabem falar também. Então tem pouco diálogo. É diálogo simples para criança ir pegando pouco a pouco o que estão falando. E foi exatamente assim que eu aprendi. Então quando ele tá falando isso é tal coisa. Quando ele tá falando isso é tal coisa. Cara, assim, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Eu fiquei... Vou pedir você chegar um pouquinho mais perto aqui pra gente claro. e jogar o fio lá pra trás. Aí, fechou. Eu fiquei, assim, estudando muito, ouvindo muito, né, conteúdo em inglês. Podcasts também em inglês ajudava muito. Assim, eu teve um período em que eu encontrei uma professora particular, né, mas, assim, ela mais me explicava como que funcionava o TOEFL, né, e aí acabou que eu comecei a estudar meio que sozinho mesmo essa questão de vocabulário e tudo mais, porque para fazer a prova de inglês não é uma questão assim de saber o inglês, é conhecer a prova. Sim. Então, assim, as aulas com ela foram muito boas, que eu pude conhecer um pouco mais as provas, né, e aí eu comecei a estudar, assim, que nem doido, inglês, né, tudo que eu podia. Qual era a nota que você tinha que tirar? Então, eu tive uma sorte. Eu tive uma sorte muito grande. Que aconteceu foi que, devido à pandemia, a escola de música lá, eles começaram a aceitar outros tipos de prova além do TOEFL. Eu estava estudando pro TOEFL e eu precisava de 89, 86, entre essa faixa. E aí, abriu a prova do Duolingo, né? Falei, olha só, tava treinando Duolingo por um tempo, por que não, né? E aí eu fui pesquisar um pouco mais para ver a prova do Duolingo e eu definitivamente escolhi a prova do Duolingo por um motivo muito simples. A prova do Duolingo custa $50 e a prova do TOEFL custa 200. E tem alguns lugares que estão aceitando a prova do Duolingo agora. Vários lugares. Tem vários lugares. Não é uma prova fácil, tá? Eu achei que era fácil. Não passei de primeira, inclusive. Não é uma prova fácil, é uma prova cheia de pegadinha. Você tem que estar bem atento.
Mas eu consegui, eu precisava de 105 pontos, eu tirei cravado. Tirei cravado 105 pontos. Vai até quantos pontos? Vai até 160. Ok. Foi cravado, foi bem mais ou menos. Mas o meu inglês tá melhor, tá? Nada como os perrengues que a gente passa nos Estados Unidos pra aprender a falar inglês. Então, assim, eu tive essa sorte. Foi uma sorte muito grande mesmo, porque foi um negócio assim que eles não estavam aceitando. E aí, devido à pandemia, né? Porque eu fiz todo esse processo ainda no finalzinho da pandemia, eles começaram a aceitar, né? E aí eu falei assim, é agora, né? E aí eu fiz e deu tudo certo. E qual perrengue que você passou com o inglês nos Estados Unidos? O maior? Tá, por onde que eu começo? O primeiro perrengue eu acho que foi com housing, que é a casa, né? Porque eu cheguei pra morar na casa da universidade que fica dentro do campus. Aconteceu vários fatores. Eles não estavam compreendendo o que eu tava querendo falar, né? Eu falei que eu queria renovar o meu contrato, né? Pra eu ficar na casa. Eles entenderam que eu queria mudar. Nem eu, na verdade, pra ser sincero, nem eu sei te explicar o que é que aconteceu, né? Uhum. Mas foi completamente mal. Mas por que renovar se você não estava lá ainda? Então, isso foi agora, no fim do ano. Ah, tá, ok. Isso foi agora. Isso foi um dos perrengues. Mas, assim, é muito engraçado que agora que eu tô falando aqui, pra mim, parece muito menor, sabe? Mas quando você tá lá, é uns negócios... Imagina, tipo, se eu errar aqui, eu não vou ter onde morar. Exato. É tipo isso. Mas tive vários perrengues. O primeiro perrengue, eu acho que foi quando eu fui no mercado. Eu precisei comprar carne moída, eu não sabia como falar. E como que é a carne moída? Eu não lembro, mas eu lembro que eu pesquisei no Google Translate. E aí eu lembro. Você mostrou do jeito que tava no Google Translate? Assim, ó. Não, no Google Translate tem a partezinha que fala, né? E era isso, gente. A vida do desesperado é isso, usar o Google Translate. Você já viu aquela camisa de turista que tem? Ainda não. Que é... Tipo, é uma camisa com vários desenhos. Aí tem um desenho da pessoa comendo... Um desenho de um hambúrguer, um desenho de um ônibus, um desenho de um ponto, um desenho do hospital, um desenho... Todas as coisas básicas que a pessoa pode precisar. E aí, se você tá num... E serve pra qualquer país, obviamente, né? Você precisa, sei lá, de um hospital, você aponta... Ai, meu Deus. Não, muito bom. Vou ter que estar aderindo isso aí. Se bem que daqui a pouco... Já existe isso, mas daqui a pouco vai ser mais comum as inteligências artificiais, né? Você fala no celular e aí já vai falar no idioma. Eu acho que lá nos Estados Unidos tem um aparelho, eu acho que é um óculos, alguma coisa assim. Não sei se é um óculos. Eu sei que tem um fone que é um fone redondinho, assim, que você põe no ouvido. E aí você fala no idioma e tem a caixinha de som que reproduz no outro idioma. Tem um óculos, lembrei agora. Eu tenho uma amiga que faz doutorado lá no ODA e ela é chinesa, né? E ela está em um relacionamento com um americano, eles foram pra China, inclusive, acho que eles vão hoje ou amanhã, alguma coisa assim. E aí eles adquiriram um óculos, e o óculos, ele tem um microfone, ele escuta o mandarim, e você vê a legenda embaixo do mandarim. É bem legal. É um óculos, assim, é caro, é um óculos caro, mas eles adquiriram. É bem legal, assim, né? Doideira. Porque, o óculos escuta e ele... passa a legenda pra você vê a vida real legendada. Exatamente. Maravilhoso. E, cara, você começou a estudar violino no Mato Grosso. De onde, do bairro, da cidade que você morava, é normal as crianças irem aprender violino? Então, o que aconteceu? A minha história com a música, ela é bem natural. Eu comecei na música, com 8 anos de idade, quando eu comecei a cantar. Né, num coral que tinha. Era um coral de um projeto social que existe na minha cidade, né? Eu nasci em Cuiabá, só para deixar claro. Eu nasci em Cuiabá, mas eu não sou cuiabano, né, de morar em Cuiabá. Né? Eu nasci em Cuiabá, mas os meus pais, eles moram em uma outra cidade, uma cidade bem pequena do interior, chamada Santo Antônio do Leverger. E eu justamente... Santo Antônio o quê? Santo Antônio do Leverger. Do Leverger? Isso. Do Leverger. Leverger. Isso. Como escreve Leverger? Leverger. Caramba, Leverger. Sim. Falando rápido é muito difícil de entender. Santo Antônio do Leverger. Mas é uma cidade muito pequena, eu acho que tem cerca de 12, 15 mil habitantes. Pra você ter noção, eu nasci em Cuiabá porque não tinha maternidade, né, na cidade. Porque é uma cidade muito pequena. E é uma cidade muito próxima a Cuiabá. São 20 quilômetros, né, de diferença. Então, assim, é muito rápido.
para chegar até Cuiabá. E esse projeto lá que existia na minha cidade ainda existe, chama Arte Cidadã, né? É um projeto que ele visa tirar as crianças da rua, né? Então, a minha mãe, ela sempre, desde que eu era muito pequeno, ela sempre me colocava em tudo que aparecia pra eu não ter tempo livre. Ela falava, você não vai ter tempo livre. Tempo livre é oficina do café. Exatamente, tipo isso. E aí, assim, eu fazia, né? Eu estudava de manhã, aí à tarde ela me colocava... Eu lembro que eu fiz taekwondo. Eu entrei em time profissional de futebol da minha cidade. Na época Caramba. se chamava Boa Semente. Fiz futebol, fiz handball... Fiz o coral, fiz aula de flauta, tudo que aparecia a minha mãe ia e me botava. Era desse jeito, né? Então eu comecei com 7 anos apenas no coral, né? Aí depois de muito tempo, depois que eu já tinha feito quase tudo isso que eu falei, essa associação ela abriu inscrições para instrumentos, né? Para instrumentos. Eu já tinha feito aula de flauta, então eu já sabia um pouquinho da partitura, né? Clave de sol principalmente. E aí, eles ganharam, na verdade, da prefeitura, isso foi em 2013, eles ganharam instrumentos, violinos, eles ganharam, acho que eram 7 ou 8 violinos, 3, 4 violas, um cello, uma coisa assim, para começar uma orquestra, né, uma orquestra de cordas. E aí eles divulgaram que eles estavam tendo inscrições, né, para instrumento. Na hora que eu vi que tinha cello... Eu falei assim, eu preciso tocar esse negócio grande, olha que legal carregar isso, né? Eu pensava dessa forma, não é nada legal carregar um cello, dá maior trabalho. Principalmente quando tem voo, né? Enfim, os perrengues. Mas assim, eu queria tocar cello. Eu queria muito tocar cello. Eu tinha 13 anos. Eu queria muito tocar cello. E aí tinha um cello só. E eu não era tão grande pra tocar cello, né? E aí eles falaram, olha, infelizmente o cello... Em projeto social... Essa é uma realidade de projeto social. Sim. É porque assim, quem começou com aula particular não tem essa de tamanho para tocar cello. Você compra um cello do seu tamanho e aprende. Exato. Em projeto social, chega um cello do tamanho do cello. Chega a viola, sei lá, 40 a 42. Chega o contrabaixo inteiro, ou no máximo 3/4. Exatamente. Então aí eles têm que escolher as crianças que vão tocar pelo tamanho. Pelo tamanho. E é daí, pelo tamanho da criança. E é um pouco daí que vem essa coisa tipo, se é muito alto, vai tocar viola, vai tocar violoncelo, vai tocar contrabaixo. Exato. Então foi isso, eu queria tocar cello, e eu fui impedida de tocar cello. Porque assim, o cello ainda hoje é um dos meus instrumentos favoritos, né? O timbre, o som do cello é uma coisa que mexe muito comigo, né? Então eu sempre quis tocar cello. Era o instrumento, assim, dos sonhos. E eles falaram, olha, infelizmente a gente não tem cello. Aí lá vai Johnny, né? E falei, não tem cello, né? Fazer uma coisa aí, alguma coisa, né? Isso aqui parece o cello. Se eu voltar pra casa sem nenhum instrumento, minha mãe vai mandar eu voltar e escolher mais um. E aí eles falaram, olha, tem violino e tem viola. Pode escolher. Sua viola caipira? Não gosto de sertanejo. Então, eu não sabia da diferença entre viola caipira e viola naquela época. Mas eu escolhi o violino por um fator muito simples. Pra mim, os dois eram iguais. Eu olhei os dois, eu não tinha ouvido o som ainda, né? E eu olhei e falei, achei essa cor mais bonita, porque a cor era diferente, o verniz da viola era um pouco mais escuro, do violino era mais claro. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou ficar com esse violino aqui. Eu queria esse. E esse foi o meu início. Você começou no violino por causa da cor do violino? Por causa da cor do violino. Diferente, né? A história é diferente. Isso você tinha 13, 14 anos? Isso eu tinha 13 anos. Aí teve um pequeno delay nessa história. Porque o que aconteceu? A gente recebeu o projeto recebeu os instrumentos, mas não tinha professor. Né? Você tem os instrumentos, a orquestra nasce sozinha, pô. E aí foram em busca de um professor. Encontraram... A gente precisava de você nessa época, Jean. Foram encontrar um professor na Bolívia. O professor veio da Bolívia pra dar aula. Caramba, velho. O nome dele eu lembro até hoje. Amâncio Urarepia. O nome dele. Ele até arrepiava. E foi muito engraçado, porque nessa época eu aprendi espanhol, porque ele não falava português. Então, assim, a gente tinha que se virar pra entender. Ele andava com um dicionário. Ele veio de que país mesmo? Da Bolívia. Da Bolívia. O Mato Grosso e a Bolívia tá relativamente perto, né? É na divisa, ok. Na fronteira, isso. Faz divisa. E aí, assim, era muito engraçado que ele andava com dicionário. E aí, quando a gente não tava conseguindo se comunicar, ele abriu o dicionário lá e
e pesquisava. Acho que já existia Google Tradutor. Já existia. Época, né? Enfim, acho que... não sei por que ele usava o dicionário. Pelo menos aqui no Brasil já existia. Então, o que aconteceu foi que eu tive mais ou menos 6 meses de aula com ele. Uhum. Né? E aí a gente teve um concerto que era para mostrar esses 6 meses de aula, que foi um concerto de Natal, foi Natal de 2013, que a gente tocou. E assim, com 6 meses, para vocês terem uma ideia, assim, quando eu fui a primeira aula de violino e eu tentei tirar um som nesse instrumento, eu falei, o que é isso? Como que toca esse negócio? Porque era muito difícil, assim. Mas como assim? Você não pegou e já saiu tocando? Não! Claro que não! Porque as pessoas acham que é assim, né? Pim, 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 pim. Não, aí você sai tocando. A postura... Gente, vocês não sabem o quanto que eu sofri pra aprender a pegar no arco. Vocês não têm ideia. Foi na raça, assim mesmo. Foi muito suor, muito trabalho duro de preparação mesmo, assim, sabe? E aí tem o truquezinho do lápis e tudo mais, né? Da raposinha, né? De fazer a raposinha. E aí abaixa a orelha da raposinha. Então, assim... eu sou uma pessoa muito competitiva. Uhum. E quando eu vi que o instrumento, assim, tava me desafiando, eu falei assim, não, eu vou... Você tá me tirando. Exatamente. Falei, não, eu quero tocar esse negócio direito agora, né? E, assim, foi a questão de um mês. Os meus pais perceberam que eu tava bem... Obcecado. Eu passava o dia todo com o instrumento na mão. Eu lembro que a minha mãe, ela pedia pra eu parar de estudar à noite, porque tinha novela. Eu passei por isso também. Eu passei por isso. E também a minha mãe, ela, assim... Teve um momento chato, que talvez a minha mãe fique até chateada de falar isso aqui agora. Que era quando tinha visita em casa. E aí ela chamava e você tinha que tocar pra visita. Mas aí é clássico. Esse momento. E isso é uma das coisas mais legais de estudar em casa com alguém da família, que é, por exemplo, no meu caso, meus avós, né? Eu fui criado pelos meus avós paternos. Então, enquanto eu estava praticando, e eu era fanático também pelo violino, praticava praticamente o tempo todo que eu estava em casa, esse violino... Meu avô tinha um que eu achava o máximo, que era assim, filho, ó, tá dando que vai chover, é melhor você parar. Tipo assim, que tem a mesma coisa com a outra? Porque na cabeça dele... Eu chamava chuva, eu chamava raio. Ai, meu Deus do céu, nossa. Essa é nova, não tinha ouvido. Cara, eu achava... Eu falava só, vou. E voltava a praticar. Mas, beleza, enquanto você tá praticando em casa... para tal coisa, não sei o quê, vai chegar... Mas na hora que tem visita aí tem que tocar. Aí tinha que tocar. Aí haja Titanic no repertório. Além do arco-íris. Além do arco-íris. Asa Branca eu também toquei muito Asa Branca. Adorava. Asa Branca eu acho que eu nunca gostava. Eu nunca gostei muito de Titanic, não, gente. Mas enfim, e aí, né, eu comecei a estudar. Os meus pais perceberam que eu tava bem apegado. Eu levava violino pra escola. Eu lembro que teve uma vez que teve um trabalho de geografia. E aí, assim, a gente tinha que falar sobre a cultura dos países, né? Agora é minha hora de E aí, assim, eu lembro que o meu país... A minha classe tinha pegado Londres. Tinha pegado Reino Unido, né? Uhum. E eu falei assim, cara... E se eu pegar o violino e tocar uma valsa? Sei lá, alguma coisa assim. Eu levava o violino pra escola. Eu lembro que na hora de intervalo eu estudava violino. Uhum. Enfim... e os meus pais perceberam que eu tava obcecado pelo negócio, né? Eles me deram um instrumento. Foi o meu primeiro Eagle. Meu primeiro Eagle dos meus pais. V441, clássico. Exatamente. Clássico. Esse mesmo modelo. Eu ganhei esse Eagle, né? E aí eu comecei a estudar. Mais ainda do que eu já estudava. Porque antes a gente tinha que devolver os instrumentos para o projeto, né? Então, tinha uma certa limitação, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Como eu estava dizendo, teve um concerto em dezembro. Nesse concerto, o meu professor boliviano, ele tinha visto todo o meu esforço, né, de praticar, e ele deu um solo para que eu tocasse. Eu e a minha prima, né? O concerto de Natal do Corelli? Não, a gente tocou Vivaldi, La Folia. Ok. La Folia de Vivaldi, com 6 meses de violino. Então, você imagina aí a qualidade do negócio. Mas a diferença é que a gente tinha aula de violino todo dia. Aquela versão do Geminiani? Isso. Ok. Foi bem desafiador. A gente tinha aula de violino todos os dias. Então, assim, não era uma aula uma vez por semana. Então, eu tive um desenvolvimento basicamente bem rápido, assim, no início, né? Porque eu tinha aula todos os dias.
E aí, o que aconteceu? O Oliver tinha acabado de chegar em Mato Grosso em 2013. Ele chegou em Mato Grosso em 2013. E ele queria conhecer um pouco mais do que rolava de música, né, no Oliver, estado. professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Isso, da UFMT, Oliver Yatsugafo. E ele estava assistindo esse concerto. Então, ele viu todo o concerto, né? Ele me viu solando ali pela primeira vez, foi a primeira vez que ele me viu. E o que aconteceu? Depois do concerto veio as férias, né, de Natal. O meu querido professor da Bolívia, ele voltou pro país dele e simplesmente não voltou pro Brasil depois. Então a gente ficou sem professor, né? Ele foi passar as férias e não voltou até hoje. Foi comprar cigarro, aquela velha, né? E no Brasil é muito comum professores irem comprar cigarro. Eu não sei o que acontece, gente. Não, eu não sei exatamente esse caso específico, né? Mas pensa assim, ó, especialmente a galera que faz aula em projetos sociais não muito bem estruturados ou em escolas de música de bairro. Porque, beleza, Johnny, vamos supor que eu vou te contratar para dar aula no projeto social. Eu tenho uma verba para professor de violino de R$ 1.500 por mês para assumir a galera lá. E aí, beleza, você tá necessitado, você aceita. E talvez aceite. E aí você vai lá dar aula. Porém, entretanto, todavia, surge um convite para você tocar na orquestra X e ganhar R$ 3.000 por mês. Você... Tchau, vou, a vida vai seguindo, né? Sim. E infelizmente, eu atribuo isso muito a ou a remuneração baixa ou o projeto mal executado ou não alinhado com o que o professor quer, né? Gostaria naquele momento, né? Exatamente. Enfim, ele foi pra Bolívia, não voltou mais. E aí a gente ficou esperando. Na verdade, ele não falou, não vou voltar mais. Ele foi e falou, assim, tô comprando minha passagem, espera mais um pouquinho. E nisso a gente foi esperando, até que a gente falou, a gente precisa de um outro professor. E assim, pra mim, eu tinha uma amizade muito forte por esse professor, né? Então, assim, o sentimento que eu, Johnny, criança, adolescente, eu me senti abandonado. Então, assim, a minha quantidade de disciplina no instrumento caiu muito, né? Porque, assim, eu falei assim, pra quem que eu vou tocar, né? Tipo, eu gostava de estudar violino, mas não tinha alguma coisa Quem que vai assim me direcionar agora pra onde? Eu me senti muito perdido, sabe? Então, a gente ficou sem aula, eu acho que foram por quase 6 meses, assim, que a gente ficou sem aula. E eu lembro que, assim, eu tocava, mas era, assim, tipo, uma vez por semana. Eu pegava violino, tocava alguma coisinha que eu gostava e parava. Até que o coordenador, né, desse projeto, ele teve a brilhante ideia, né? Ele lembrou que o Oliver estava assistindo, né, o concerto. Ele falou assim, por que não? E aí ele falou, olha, a gente tinha o professor, você lembra, você veio assistir o concerto e tudo mais, a gente tá sem professor, a gente precisa de professor de violino. O Oliver topou na hora. Ele falou, não, com certeza. Eu lembro desse dia como hoje. Eu fiquei tão feliz, gente. Sério, eu dava pulo. E você já conhecia o Oliver? Eu já conhecia o Oliver, porque no final daquele concerto, o Oliver foi até nós, se apresentou, legal. Falou que ele era violinista também. A gente já ficou curioso pra saber como que ele tocava, queria ver ele tocando, né? Porque o meu professor de violino, ele não era violinista. Ele era violista. Ele era violista. Comum também. Assim, dá a mão pros céus, né? Porque, assim... Em alguns lugares é saxofonista. É verdade. É verdade. Então, assim, a gente nunca tinha visto um violinista mesmo tocando, sabe? Então, tinha esse anseio, essa vontade de ver, sabe? Então, assim, quando o Oliver disse que ele ia ser o meu professor, eu falei, meu Deus, vou ter um dos melhores professores do Brasil, né, aqui comigo. E isso não é brincadeira, gente. É verdade. Quando eu falei isso na época, eu falei meio que sem saber, porque pra mim o Oliver era o deus do violino. Eu não conhecia ninguém também naquela época. Mas, pra mim, na minha realidade, ele era o melhor. E hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu falo aqui que ele é o melhor. Certamente é um dos melhores. É uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Um dos seres humanos mais puros que eu já vi na minha vida. O Oliver é sensacional. Eu conheci o Oliver não de um jeito tão legal quanto você, né? Então, o Oliver, pra quem não sabe, ele também tem distonia. E eu falo abertamente porque ele fala abertamente disso. Tem um TED Talks dele maravilhoso falando sobre isso. Então, ele tem distonia focal. Eu também tenho distonia focal. E no meu momento de maior crise... não tinha mais muitas pessoas a quem recorrer, ele foi uma das pessoas que eu fui conversar sobre. E ele
nunca tinha ouvido falar de mim, nunca conversou, que eu saiba, né? Nunca conversou nada comigo, eu não tinha nenhum contato, nunca tinha visto ele pessoalmente. Até hoje, acho que eu nunca vi ele pessoalmente. E ele se dispôs, fez algumas chamadas no Zoom, no Meets comigo, me acalmou de certa forma. Como eu falei com você antes, né? Eu acho que eu não falei com ele no momento certo pra mim, porque eu ainda tava muito assim... Não sei se traumatizado é a palavra, mas eu tava... Choque, né? Tava muito em choque de me deparar com uma realidade onde eu poderia nunca mais tocar violino. Exatamente. Então... E assim, por mais que ele tava tentando me ajudar e de super coração aberto e não sei o quê, eu não estava pronto para ser ajudado ainda. E eu acho que, inclusive, não estou pronto. Isso faz parte. Exato. Inclusive, eu acho que não estou pronto ainda. E exatamente por isso que eu só, vou aprender do outro lado, que é mais... É menos traumático na minha visão. Porque esse processo de fisioterapia, de voltar a ter o movimento e não sei o quê, ele me aparenta ser longuíssimo e sem garantias. Então eu fico assim, eu aprendo de novo, tá tudo certo. Mas em algum momento, inclusive, Oliver, se estiver assistindo, eu sempre sinto que eu tenho um negocinho assim no meu coração que eu devo desculpas a ele e eu tenho vergonha. eu tenho vergonha de conversar com ele para poder pedir desculpa. Você vê porque assim, ele tava tão disposto num momento meu tão vulnerável e eu não aproveitei isso naquele momento. E não falei muito mais com ele depois disso. Mas assim, o Oliver, ele te entende como ninguém, porque o Oliver também ele teve um momento muito traumático, porque assim, o Oliver, ele ia nos médicos, ele conta as histórias e os médicos falavam, faça outra coisa da sua vida. Desista disso que não tem mais como. Os médicos falavam isso pra ele. Então, e o Oliver... A relação com que ele tem com a música é uma das coisas mais puras que eu já vi na minha vida. Eu lembro exatamente como hoje. Teve um dia que eu perguntei, a gente estava tocando junto, né? Eu ainda estava no início, eu nem estava na graduação ainda. Eu estava no projeto de extensão. Eu perguntei para ele, por curiosidade, professor, qual é a sua religião? Ele falou, minha religião é a música. E naquele momento, eu não tinha entendido. Eu fui entender essa frase quando eu entrei na graduação. Que eu percebi que para ele a música é sagrada, sabe? Arranhar o som no violino, numa passagem do bar, sei lá, na Chacone, por exemplo, é um pecado mortal para ele. Assim, é uma coisa que é sagrado. A música é sagrada. E eu fui entender isso muito depois, na época que ele falou, eu falei, esse cara doido aí, que ele tá falando que a música é a religião dele, que isso? Depois de muito tempo, eu fui entender e eu fui ver que isso faz todo sentido, sabe? Na linha que ele ensina. Faz todo sentido, sabe? Ele dizer que a música é a religião dele. Então, assim, que liga ele com uma coisa maior, com uma coisa mais sagrada. Inclusive, é o que eu falo hoje, na verdade, quando alguém me pergunta a minha religião. Eu falo, a minha religião é a música, porque agora eu entendo, sabe? Porque é na música que eu derramo todas as minhas expectativas, eu me jogo pela música, sabe? Esses dias eu tava pensando nisso, sabe? Que eu tava lá nos Estados Unidos, antes de vir pra cá, no aeroporto, na verdade. Eu parei e pensei, cara, eu nunca pensei que eu estaria morando num outro país. E agora indo pra ver os meus pais depois de 1 ano. Que doideira, sabe? Tipo, a coragem que eu tive. Agora eu vejo que foi coragem. Na época, assim, que eu tava indo, né? Era toda euforia. Escola nova, né? Mas depois que eu cheguei, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que é isso? Um lugar estranho, com gente estranha. Com gente estranha. Assim, agora eu vejo... Eu fui muito corajoso, sabe? E eu acho que eu fui corajoso por causa da música, sabe? Eu me entrego pela música. Eu lembro quantas vezes eu fiquei na escola até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Às vezes eu não almoçava pra estudar. Então, às vezes, assim... Eu me entrego muito pela música, sabe? Então, assim, eu falo que a música, ela é a minha religião. É o que eu sei fazer. Eu sinceramente, assim... Se não existisse a música, eu acho que eu seria muito vazio. Eu acho que essa é a palavra. Teve uma frase, uma vez, que eu falei numa entrevista, que eu não esqueço até hoje, que eu falei sem pensar e faz todo sentido pra mim. Durante muito tempo, eu era uma pessoa
mais introspectiva, de não conseguir falar as coisas, sabe? Até hoje, mais ou menos, assim, algumas coisas acontecem e eu não tenho essa coragem de falar, sabe? E eu falei numa entrevista que no violino, o violino gritava o que eu não conseguia sussurrar. Caramba! E é basicamente isso. É dessa forma que eu me sinto quando eu tô tocando, sabe? Principalmente Brahms. Brahms é um compositor que mexe muito comigo, né? Eu toquei, inclusive, o trio do Brahms, né? Em Si maior. Uma semana atrás, que eu tava num festival lá nos Estados Unidos. E todo mundo, depois... Eu recebi um elogio que eu nem ia falar aqui, mas agora eu vou falar... Né, que foi o trio de... Uma mulher chegou e falou assim... Eu assisti esse mesmo trio, tocado pelo Trio de Jerusalém, na sala da Atlanta Symphony, em 2011, ela falou. E ela falou assim... Mas eu nunca vi nada parecido com o que vocês fizeram hoje. E os olhos, assim, cheios de lágrima. Eu fiquei também com os olhos cheios de lágrima naquele momento, porque o que ela falou... Porque eu me entreguei, assim, tanto, sabe? E, assim, foi muito gostoso tocar, porque eu começava a lembrar de muitos momentos que eu tive muita dificuldade, assim, no violino, sabe? Muitos momentos que eu pensava mesmo em desistir, assim. Principalmente nos Estados Unidos, depois que eu cheguei lá, sabe? Era muito complicado, eu não conseguia me comunicar direito. Então, por muitas semanas eu falei assim, cara, esse lugar não é pra mim. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? E teve momentos de eu ligar pro Oliver, por isso que eu falo que o Oliver é meu pai postiço, porque eu ligava pra ele por videochamada e falava, eu quero voltar pro Brasil. Eu não consigo fazer isso aqui. E ele, de novo, me acalmava, que nem você falou, né? Ele me acalmava, Johnny, calma, tudo bem, vai passar e tudo mais. E tudo passou, né? Esse período de adaptação foi bastante complicado pra mim, assim, principalmente por causa do idioma. Uhum. E por causa de estar longe da família também, que eu nunca estive tão longe da minha família por tanto tempo. Mas eu vejo que eu amadureci muito, assim, sabe? Principalmente como pessoa mesmo. Assim, coisas importantes que eu tinha como importantes anteriormente não são as mesmas coisas de agora, sabe? Uhum. Antes eu tinha um negócio muito... Principalmente, eu tô falando coisas que mudaram, eu tô falando na música mesmo, sabe? Eu tinha um negócio, assim, muito focado de tocar nota certa, ritmo certo, tudo perfeito, afinado. E agora eu falo assim, o que eu vou falar nesse trecho, sabe? Gente, isso vale muito mais do que nota certa. As pessoas, elas estão, na verdade, em busca disso, né? Em busca de uma expressão. Essa preocupação da nota, ritmo, dedilhado, sei lá o quê, é uma preocupação primária. O que a gente quer, na verdade, é exatamente o que você está falando, tá? O que eu quero dizer com isso daqui. E, beleza, eu sei o que eu quero dizer, como... Aí sim, como eu vou dizer isso? Através de que dedilhado? Exato. Pô, nesse trecho, eu sei que o Fá sustenido é aqui, mas eu quero fazer um pouco mais alto, porque eu quero causar uma sensação diferente. Eu acho que a gente fica muito preso nessa vertente de certo e errado. Uhum. Né? Por exemplo, tem uma partitura que tem, sei lá, uma ligadura, você tem que fazer daquele jeito. Não é isso que está em jogo, né? O que o compositor quis dizer quando ele coloca a ligadura é uma questão de articulação, né? Ele quer que soe ligado, não necessariamente no mesmo arco. Exato. Existem possibilidades de fazer aquilo, possibilidades diferentes, né? Então, assim, eu percebo que os meus objetivos musicais, eles mudaram. E ainda... Nossa, isso aqui agora a galera vai ficar brava comigo. Nossa senhora. Então vai lá, então manda. E ainda assim, com algum respeito ao compositor, eu acho que Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, eu acho que eles eram humanos, não? Com certeza. E eu acho que eu posso discordar deles, mesmo que eles estejam mortos. E você tem o direito de fazer diferente também. Eu respeito a sua música, Tchaikovsky, é por isso que eu tô tocando ela. Mas... na minha pequeneza referente a tudo que você fez na história, eu prefiro fazer isso assim. Sim. Eu concordo com você. Eu tava tendo um papo com o meu professor, inclusive, sobre isso, né? Sobre dedilhados. Na cadência do Sauré, na verdade. Eu tive uma aula com ele. E a gente começou a conversar sobre cortes, porque a cadência do Sauré é muito difícil. Muito difícil. E os violinistas, eles cortam algumas partes. É comum cortar trechos. Não só dessa cadência, de várias coisas. Geralmente as partes são difíceis que eles cortam, mas assim... E eu tava falando com ele sobre isso. Ele falou assim... Olha,
sinta-se livre pra fazer a cadência. E isso é uma coisa interessante também, né? Hoje em dia é comum a gente cortar trechos de cadências muito difíceis. Mas olha só que doido. A cadência, teoricamente, historicamente, é um momento de improviso. Improviso total. Então, assim, hoje... Se bem que existe um movimento de volta ao improviso, de você escrever a sua cadência. Eu já conheço algumas pessoas que escrevem as próprias cadências. O Hadrich tem escrito algumas das cadências que ele tá tocando. Inclusive, eu experimentei a cadência do Concerto Paganini dele. Fantástico, fantástico. Tem uns harmônicos muito legal. Bem sparkle, assim, eu adorei. E aí, ou seja, você cortar trechos da cadência do Sauré, cara, é uma sessão de improviso. Eu faço o que eu quiser aqui, velho. Exato. Então, assim, a gente fica muito preso, sabe? Nesses... Improviso escrito, né? Improviso ensaiado. Então, o que a gente tava falando mesmo antes? Você tava falando que tava conversando com o seu professor de cortar uns trechos, de respeito ao compositor. Isso. E assim, nós como os intérpretes, a gente tem o direito, sabe? De fazer algumas coisas diferentes. Eu sou assim como quem escreveu uma pessoa, eu sou uma outra pessoa que possa discordar de quem escreveu. Eu acho que a riqueza, na verdade, está nisso, sabe? Na variedade. Eu acho que existe uma coisa muito de fazer tudo igual, sabe? De ser igual tudo. É meio esquisito. E, nossa, entra num papo muito interessante, que é esse do... Não, porque historicamente se toca assim. Qual gravação que você acha que tá igual como historicamente? Tal. Então vai escutar essa. Ué, então vai escutar essa. Essa aqui é a minha. Não, e tem um negócio também... Gente, você não tem que gostar de tudo, sabe? É um negócio meio que assim... Tudo bem você falar... eu vi aquela pessoa tocar... O som tá legal, tudo mais, mas eu não gostei de tudo e tá tudo bem. E eu tenho um terceiro sentimento. Eu tenho pra mim alguns assim, tipo, tá? Sendo bem 880, tem gosto, não gosto. Mas eu tenho um terceiro, que é interessante. Eu não sei se eu gosto ou não gosto, mas eu acho interessante. Por exemplo... Essas são as melhores, eu acho, que te causam negócio, né? Exato, te gera dúvidas. Sim. Eu concordo com você. São as melhores vezes que eu assisto alguém tocando é quando me gera dúvidas. Porque te faz refletir. Exato. É um negócio que você leva pra casa. Tem um menino, Dimitri alguma coisa, se eu não me engano, que é o que tá tocando agora no Rainha Elizabeth. Tá rolando agora a competição de violino. Não só de violino, na verdade, mas a gente acompanha parte do violino. Eu também. Que tem um cara que tá tocando de forma historicamente informada algumas coisas. E aí ele tocou um concerto número 4 do Mozart com um arco, aparentemente um arco de transição, e fazendo frases bem diferentes do que normalmente nós fazemos hoje em dia. Quando eu escutei a primeira vez, ele começou, eu já reparei que o arco era menor, aparentemente menor do que o arco que a gente usa, e aparentemente, porque eu nunca toquei num arco desse, mais pesado. Porque ele é mais grossinho, assim, pelo menos pelo vídeo. Crina preta no arco. Numa competição como a Rainha Elizabeth. Ousado. Ousadíssimo. E aí depois me explicaram o porquê da crina preta, que é porque como aparentemente o arco, na verdade, ele é mais leve. Então, para poder fazer a corda de aço vibrar, porque ele não tá tocando uma corda de tripa, que seria na época, ele precisa de uma crina que puxe mais a corda. Enfim, foi alguém que me explicou, se tá certo, não tá, é outros 500. E aí... Eu escutei, e aí eu comecei a fazer assim... Que isso? Interessante. É tipo, interessante. Por que ele tá fazendo isso? Mas começa a pensar... E aí, eu acho que a primeira vez que eu escutei esse termo, talvez tenha sido com... Não sei se foi com o Carmelo ou se foi com o Baldini, mas que ele me convenceu. Então não tem que ser certo ou errado a interpretação. Ela tem que ser convincente. Legal, né? Tipo assim, a pessoa toca de um jeito que, por mais que seja extremamente diferente do que eu faria, ou do que geralmente é feito, ela te convence. Porque ela tá fazendo tão bem do jeito que ela tá fazendo, que, tipo, ok. Você para pra perceber como isso de ter algo um pouco diferente nos causa uma atenção muito... Porque assim, a gente ouve tudo tipo meio que igual... Chega um momento que a gente já tá... E o que eu vou jantar hoje? Sabe? Tipo, você já não tá tão focado naquilo. Quando isso acontece, te tira de uma zona de conforto, assim. Você... Peraí, que isso? Não, pera.
Não, ele fez... Como assim? Mas que absurdo, ele não tá tocando igual todo mundo. Porque ele tem que tocar igual todo mundo. Gente, não façam isso. Procurem a voz de vocês, né? Todo mundo tem uma voz dentro de si, sabe? E a gente tem que... Eu tava comentando isso com você, inclusive, né? Lá nos Estados Unidos tem um padrão, assim. Eles são assim, gente, tecnicamente, não tem nada pra falar. Som, afinação, impecáveis. Mas a música não tem sentimento, não tem uma expressividade. Eles tocam tudo certo, no tempo certo, a cada no ritmo certo, nota certa, afinação certa. Mas é um negócio que não te fala, nossa, que legal, que bonito. Não é um negócio que tá certo, nossa, fizeram bem aqui, legal. Nossa, isso aqui é difícil. É aquela coisa assim de você olhar, nossa, que difícil isso aqui. Mas não causa, sabe? Eu tenho uma história bem engraçada sobre isso. Diga. Que foi num cachê, foi num casamento. Eu tava tocando, eu não lembro que música eu tava tocando, mas era uma música meio que rápida, era uma música pop, assim, era a saída já dos padrinhos, não lembro direito. Só sei que a minha corda minha arrebentou. E você continuou tocando nas outras cordas. Não, calma, vai chegar lá. E aí, assim, tinha várias passagens, era um quarteto de cordas, eu tava com um quarteto de cordas, não tinha voz, então eu tava fazendo primeiro, eu tava solando, tava fazendo a melodia. E aí a minha corda arrebentou. E assim, eu falei, ferrou, não posso parar pra trocar. O que eu fiz? Eu levantei o arco e fiquei fingindo que tava tocando. Eu não toquei nem uma oitava abaixo, nem nada. Só ficou fingindo. Fiquei fingindo. No final do casamento, a mãe da noiva chegou chorando. Ela tava chorando, sem mentira nenhuma. Ela tava chorando e falou assim, essa última música que você tocou mexeu muito comigo. Aí eu, obrigado, eu estudei bastante essa música. Então, assim, o negócio é se entregar. Tipo, a expressão corporal, ela também fala muito, sabe? Assim, eu tinha estudado mesmo. Foi uma coisa que foi um imprevisto que aconteceu. Eu já tinha tocado a melodia uma vez, estava na repetição. Talvez ela tava falando da primeira vez que eu toquei, não sei. Mas, assim, como esses pequenos acidentes acontecem, eles podem... Eu poderia, sei lá, eu ficar, tipo, estressado. Poxa vida, aqui no final já isso acontece, sabe? Mas eu controlei... O que você poderia ter feito? Sim, eu não poderia mudar isso. O que eu mudei foi o meu comportamento. Falei, tô aqui. Tá acabando, né? Casamento, ganhar um caixazinho. Vamos aproveitar, né? Porque é o que tem. Então, assim... Errar uma nota, gente, isso não diz nada, sabe? Isso não diz nada. Você tá ali, é você que tem que mudar. Tá? É você... Tô brincando, não, tô brincando. Não faz isso. Eu tô brincando. Não faz assim. Uma tá liberada. Eu tô brincando. Então, assim, é o contexto todo que importa, sabe? Lá na UDA, teve vários momentos que eu tava tocando. E, assim, eu tava errando arcada, sabe? Errando algumas coisas. Mas eu tava me entregando ali, sabe? E no final, as pessoas vêm falar comigo, vêm falar, nossa, eu adorei ver você tocando hoje. Você toca com espírito. Eles falam muito isso pra mim, eu escuto muito essa palavra, espírito. Você toca com espírito, né, na música. E isso é mais importante do que fazer nota certa, do que fazer arcada certa, sabe? A gente tem que tirar essa neura. Eu acho que é uma neura, assim, de tipo... O objetivo final vai ser sempre o auditivo, vai ser sempre a música. A sensação. Sabe? Exato. É por isso que a gente faz música, não é pra fazer a arcada certa. Né? Então, a assim, arcada certa, a nota certa, é uma ferramenta para... Exato. Que pode acontecer de você ali no momento trocar, inverter, né? Trocar o dedilhado também. E, cara, eu não sei quem que falou isso, eu vi uma frase maravilhosa sobre isso, porque tem entre violinistas, pra galera, a maioria que tá ouvindo é violinista também, ou toca, existe essa coisa do... Ai, porque normalmente esse arco se faz pra cá, especialmente em orquestra, né? Ai, porque eu não concordo com o arco do espala. Passei por tanta coisa, assim. Blá, blá, blá. E, deixa eu te falar, se você não consegue fazer a mesma articulação pra cima ou pra baixo, vai estudar. Porque, assim, tipo, só tem duas opções, pra baixo e pra cima. Assim, ai, não, porque pra cima soa... Você não consegue fazer pra baixo? Soar assim também? Aquela bela frase, né? Duvido se você conseguir. Diferente. Com o mesmo som, assim, com um arco diferente, duvido. Então quer dizer que a pessoa tá... Por que não é? Estuda. Vai estudar.
Exatamente. Cara, eu passei por maus bocados, assim, porque eu fui espala, né? E assim, primeiro que eu fui espala mestrando. É importante destacar isso, porque no fim das Vão ter contas... doutorandos na orquestra. Não existe essa hierarquia, mas no fim das contas existe. Né? Porque as pessoas, elas se sentem... Como assim esse pirralho acabou de chegar aí... Já Eu tá... aqui, quase doutor. Exato. Tô no meu último ano de doutorado, né? Grandes coisas. Grandes coisas. Mas aí, assim, tipo... E Mas é porque, me Johnny... impunha de mudar as coisas, sabe? A pessoa, É o pessoal porque ficava o meio... doutorado... Você sabe que abre portas, né? O doutorado. Portas. Como assim? Cara, aqui teve uma situação assim... Eu acho que as pessoas, em geral, se levam muito a sério. E eu acho isso bonitinho. Eu acho que eu já contei essa história aqui no podcast, mas eu vou contar de novo, porque eu sempre adoro cantar essa história. Fui fazer um curso de férias, um curso desses de verão, lá na Juilliard, que é um curso de pedagogia, tipo o curso Suzuki, só que voltado para como a Dorothy Delay fazia as coisas lá. E aí, estávamos em 4 brasileiros lá. Desses brasileiros, um dos brasileiros já me conhecia, o outro eu acho que já me conhecia, e tinha uma outra terceira pessoa que não fazia a menor ideia de quem eu era. Isso foi em 2019, o volume didático já era grande e tal, já tinha bastante coisa. E, obviamente, ninguém é obrigado... Isso é uma coisa assim que eu nunca suponho que alguém me conhece. Então, sempre que eu vou, mesmo que seja violinista, eu me apresento, Jean, prazer, meu nome é Jean. Blá, blá. Aí, normalmente, a pessoa fala, eu já conheço, violino didático e tal. E aí, essa pessoa, aparentemente, nunca tinha ouvido falar, e tá tudo certo, ninguém é obrigado a saber. E essa pessoa estava fazendo, acho que doutorado lá, sei lá, mestrado, qualquer coisa assim. E aí nós tínhamos acabado de sair de uma masterclass de uma professora maravilhosa chamada Kathleen Winkler, da Rice University, lá nos Estados Unidos. Nossa, baita universidade. Ela... Inclusive, eu tava pensando... E ela, cara, foi a melhor... Contando todas as masterclasses que eu já vi de YouTube, presencial, a melhor masterclass que eu vi na minha vida foi dessa mulher lá na Juilliard, pra uma pessoa lá. Legal. E aí, saí comentando assim, nossa, que masterclass maravilhosa, não sei o quê, bababá. Aí, essa pessoa pega e fala assim, nossa, que legal que você gostou. Você pensa em ir lá estudar com ela? Aí eu, não. Aí ela, nossa, mas você estudou onde? Eu estudei na IMESP. Aí começou aquela coisa de medição, né, com os outros. E você estudou onde? Eu estudei, fiz faculdade não sei onde. Uma das pessoas era professor de uma universidade aqui no Brasil, que estava lá também. Aí olhou para mim assim, eu era o único que não tinha curso superior. Você vai estudar onde? Aí eu, não em lugar nenhum. Aí, mas você não pensa em conseguir mais coisas? Aí eu comecei. Nossa. E aí eu comecei assim... Nossa, mas que a pessoa ela não me conhecia. Que pessoa... Não façam isso, gente. Não seja esse tipo de pessoa. Mas foi na inocência. Eu acho que foi na inocência. Tá bom. Tá perdoado. E aí eu... Mas coisas o quê? Porque ela nem sabia o que eu fazia. Mas coisas o quê? Não, porque quando você tem graduação, você consegue tocar em orquestras. Eu falei, olha... As orquestras que talvez eu queira tocar, nenhuma delas pede esse tipo de certificação. Que outras coisas? Aí ela, não, porque para alguns empregos, né, não é minha vibe, não vou para esses empregos. Não, se você quiser dar aula em universidade. Nesse momento não está também nos meus planos dar aula em universidade. Não, porque depois você pode fazer o mestrado. Aí eu, mas para que eu vou fazer o mestrado? Não, porque aí depois você pode fazer o doutorado. Aí eu... Tá, e pra que eu preciso fazer o doutorado? Porque isso abre portas. Que portas? E aí ela, ficou meio assim, sem reação. E falou algo do tipo assim, não, tudo bem, tem gente que quer ser estagnado, não sei o quê. Estávamos no mesmo lugar, fazendo o mesmo curso. Estamos estagnados juntos aqui. E assim, e aí uma das pessoas sabia... do que eu fazia, não sei o quê. E essa pessoa ficou esperando a hora que eu ia falar o que eu fazia. Só que eu só não falei. Gente. E eu achei maravilhosa a situação, assim, Gente. As pessoas não fazem a menor ideia do que eu faço e tá achando que eu tô fazendo nada. Essa é uma coisa legal quando você chega num lugar onde ninguém te conhece. Maravilhoso. Ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe o que você faz, quem você era, né? É um negócio assim, você tem a oportunidade de escrever tudo do zero, assim. Né? Porque ninguém sabe. Quando eu cheguei lá, é muito doido você chegar assim na universidade, porque
Eu lembro que eu chegava, eu via um violino e falava assim, meu Deus, será que essa pessoa toca muito? Como que essa pessoa toca? Porque a gente não tem como saber. Aí eu tinha a chance de ver a pessoa tocando, não é? Num recital. E aí eu via, nossa, a pessoa toca muito, né? Sei lá, Isaí 6. Aí eu ia no outro, sei lá, Paganini, não sei das quantas. É um negócio que mexe com a gente, né? A gente tem esse negócio... O ser humano tem esse negócio de querer saber que música que ele tá estudando, que ele tá, né, querendo da vida dele. Eu acho que é uma questão bem brasileira, assim, porque eu percebo que os americanos, eles não estão muito preocupados, assim, com o que os outros estão fazendo. Né? Eles são egoístas. Nesse caso, num bom sentido. Num bom sentido, nesse caso, mas eles são mais, assim, tudo é pra eles, assim, é tudo mais, sabe? Eu tinha um colega aqui no Brasil que eu lembro que ele toca muito, muito bem. E aí quando a galera fala, e aí, o que você tá tocando? Aí ele, cara, violino. Ótimo. Essa é uma pergunta que todo mundo também me faz, onde eu vou. Cara, o que você tá tocando? Eu falo, porra, violino ainda. Mas em algum momento eu vou começar o cello. Boa, eu vou começar a falar isso. Em algum momento eu vou voltar pro cello. É meu instrumento do sonho, gente. Você pensa ainda em estudar cello? Cara, quem sabe, né? Assim, o violino ele tem um lugar muito, muito especial no meu coração. Como é que você acha um cello de uma cor interessante? Ótimo. Eu gostei dessa cor. Agora eu vou tocar cello. Interessante. Por que não, né? Não, mas assim, nesse momento eu não penso. Eu acho que o violino já tem bastante coisa que eu preciso, né, trabalhar ainda. Mas assim, é um instrumento que mexe muito comigo. Eu acho que o violino mexe muito comigo, principalmente por causa do repertório. Né? O repertório do violino é imenso e tem muita coisa que eu ainda gostaria de tocar, que eu ainda não toquei. Tipo o quê? Por exemplo... Agora você me pegou. Os sextetos do Brahms. Sempre quis tocar. Eu tive o privilégio, né? Pra mim é um privilégio tocar a Souvenirs de Florence, que eu toquei agora, há pouco tempo atrás, do Tchaikovsky. Né? Então, assim... Sabe uma coisa bem diferentona que eu sempre quis tocar? O concerto do Prokofiev. Qual? O número 1. Sabe que tem aquele vídeo famoso da Hilary Hunt? Esse mesmo. Inclusive, eu tô pensando pro próximo semestre, mas primeiro eu tenho que ver o Paganini, que eu ainda não terminei, né? Você falou aí do Paganini. Mas assim, eu ainda estou estudando o Paganini. E eu acho que eu nunca vou terminar de estudar. Mas essa é a vida da música, nunca terminar de estudar nada. Exatamente. Porque não tem fim, não é que você não vai terminar. Você aceita, nesse momento tá desse jeito. Exato. E aí move pra próxima. Momento vai estar melhor depois, quando você for ver de novo. Mas assim, eu tô num momento muito fissurado em música de câmara. Eu criei um quarteto na minha universidade, né? Um quarteto que eu criei. Eu falei assim, eu vou fazer um quarteto nesse negócio porque tá todo mundo tocando muito igual. E a gente vai tocar diferente. Foi essa a proposta, né? E aí, assim, foi muito engraçado a minha... Porque, assim, primeiro, quem eu vou convidar, né? E eu percebi que lá na universidade tem os bambambam, que fazem tudo de música de câmara. E tem a galera que é boa também, mas que não recebe convite. Por quê? Porque no dia da audição da prova, não tá no dia legal... E não pega uma posição legal na orquestra. Porque os convites, eles acontecem de acordo com as posições da orquestra. Porque todo mundo... Ninguém quer uma pessoa que não vá nos ensaios, uma pessoa que não seja, né, não tenha responsabilidades e tudo mais. Então, todo mundo acaba chamando ou o chefe de naipe, alguma coisa assim. Eu recebi um monte de convite. Tive que negar vários, inclusive. Fiz octeto do Shostakovich, quinteto do Dvorak. Fiz bastante coisa. E aí, assim, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu não quero chamar quem sempre é chamado. Eu quero alguém que eu possa contribuir alguma coisa e que essa pessoa também possa contribuir alguma coisa. Lá vai Johnny pro ensaio da orquestra, ficar observando o pessoal, falar, mas quem será, né? Pergunta pra como que é essa pessoa e tal. Né? E acabou que eu consegui formar, ainda bem, assim, eu vejo que eu escolhi bem legal, assim, as pessoas, sabe? São pessoas com um clima muito legal. Inclusive, a gente vai lançar o nosso Instagram ainda, já tá tudo sendo preparado. O nome do quarteto é Verbinden, que é uma palavra em alemão que significa conectar, porque a gente se conectou desde o primeiro ensaio e foi um negócio muito, muito legal. Que da hora. Desde o primeiro ensaio, assim, a gente já teve uma troca de experiências muito legais e todo mundo estava muito envolvido, assim, sabe? Todo mundo queria fazer acontecer.
A gente tocou agora, nesse mesmo festival de música de câmara que eu falei, a gente tocou o Quarteto de Cordas do Beethoven, né, o número 6. E a gente tocou Villa Lobos também, o quarteto número 1. A gente tá com uma proposta de tocar músicas de compositores de gente que tá no grupo, né? O quarteto é formado por mim, que sou brasileiro. Tem a Clarissa Tamará, que ela é da Indonésia. Então vai ter música também da Indonésia que a gente vai tocar. A gente quer fazer bem uma mistura assim mesmo, né? E os outros dois integrantes, que é o cellista e o violoncelista, eles são americanos, né? São americanos mesmo, da Geórgia, inclusive, né? Que é o Ian Combs e o Rogelio Bonilla. Ele tem esse nome... Que é provavelmente descendente. Ele é descendente de mexicanos, mas ele é americano. Então, essa é o que eu tô fazendo agora nesse momento, né? Então, eu tô fazendo festivais aqui no Brasil, agora nesse momento, fazendo também música de câmara com o meu quarteto, fazendo música de câmara com a orquestra de câmara da universidade. E também vou tocar em Mato Grosso agora, em agosto, e também em final de junho, no grupo FMT em Cordas, que é o projeto de extensão lá do professor Oliver, lá em Mato Grosso. E agora você está com quantos anos? Eu tenho 24. Quais são os seus planos para, por exemplo, vai terminar o seu mestrado logo e você vai fazer o quê depois? Então, eu gosto de ensinar. Eu gosto muito de ensinar. Eu pretendo ser professor. Nossa, você até falou que você ia fazer o minor em Suzuki, né? Só que aí Isso, eu ia fazer o minor em Suzuki agora. O que é o minor, pra galera que não sabe? O minor é como se você tivesse uma graduação, né? Então, tipo, eu tô fazendo mestrado, eu pego o minor, é como se fosse uma graduação. É como se eu fizesse mestrado e uma outra graduação ao mesmo tempo. E você divide. Geralmente, a galera... Inclusive, uma coisa legal pra se falar... O meu cellista, o cellista do meu quarteto, né, que é o Ian Combs, ele não ele faz graduação, ele é undergrad, e ele... A graduação dele é em matemática. E o minor é violoncelo. Isso. E o minor é em violoncelo. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Sim, eles fazem... É como se eles estivessem fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. Tipo, tem gente que às vezes faz medicina e faz o minor em violino. Exato. É muito comum. Todos eles. Assim, a agenda fica... a agenda do Ian, ele mostra assim, eu falo, menino, que horas que você, né, come? Que horas que você dorme? Porque... E o seu minor você tá fazendo no quê? Eu não tenho minor. Ah, ok. Eu não tenho minor ainda. Tá. Que eu tô pensando. Eu tô pensando em fazer minor viola. Pá, é o mais óbvio que a maioria faz. Eu tô pensando... Porque, como eu falei, eu quero ser professor. E se acontecer de algum dia eu ter que dar aula de viola, eu tenho que estar preparado. Então, assim, o meu objetivo... Você quer ser professor de universidade? Eu quero ser professor universitário. Nos Estados Unidos ou no Brasil? Não sei. Eu não quero falar sobre isso agora. Na verdade, eu ainda não pensei. Eu sou uma pessoa, assim, que as coisas meio que aconteceram, né, pra mim, as oportunidades. Eu sou uma pessoa que a oportunidade, ela surge, eu pego. Né? Mas do jeito que você tá, se você continuar se destacando do jeito como você tá, durante o seu doutorado, você já vai receber algum convite pra dar aula na Universidade Americana. Pode escrever. Isso pode seria escrever. legal. Pode escrever. Isso seria legal. Ó, escrevam. Durante o seu... Se você continuar se destacando do jeito que você tá, durante... Não depois que acabar. Durante o seu doutorado, ou antes, você já vai receber alguma proposta para dar aula numa universidade americana. Será? Porque eu sei que eles ficam de olho. Então, assim, o que eu tô fazendo... Eu tenho planos bem legais que eu não posso falar ainda, né? Porque esse meu primeiro ano do mestrado foi... O primeiro ano Frankenstein, né? Que eu cheguei lá, assim, todo destruído, tentando juntar os caquinhos, porque eu sabia que ia ser difícil. Porque eu período de adaptação e tudo mais, né? Eu já saí de lá, ok, né? Agora, esse fim de ano, eu já me sinto adaptado, né? Mas eu tenho alguns planos, grandes planos, né? Pretendo fazer mais competições. Eu já fiz algumas competições no Brasil. Já ganhei uma competição no Brasil também. Qual competição? Eu ganhei a Jovens Solistas da Sinfônica de Goiás. Que legal. De Goiânia. Sinfônica de Goiânia. Eu toquei legal. com eles. Eu toquei o Capricho 24 de Paganini na primeira fase. Na segunda fase, que era a final, o Capricho 24. E eu toquei o Concerto de Brahms, o primeiro movimento. E aí eu ganhei em primeiro lugar. E solou o Concerto de Brahms. Então, eu queria solar o Concerto de Brahms. E aconteceu que eles falaram assim, a gente tá com um pequeno problema de limite de tempo.
E a gente precisa de algo... Tudo bem, fazemos só o primeiro Mas- movimento. Maravilhoso. Então, era só pra fazer o primeiro movimento. Eles pediram pra, né, alguma coisa... Ah, pula o tute do início. Começa direto. Pá. Inclusive, eu tenho uma história pra contar dessa competição, gente. Vocês não vão acreditar. Ah. Você não vai acreditar nessa história. Diga. Foi assim. Eu fiz a primeira fase, que era mandar vídeo, alguma coisa assim. Aí eles mandaram, né? Falaram que eu tinha sido aprovado pra final e que eu tinha que ir até Goiânia pra fazer a prova. Uhum. Falei, beleza. Tipo, nesse dia que eu recebi essa mensagem, tinha mais ou menos um mês e meio pra prova já. Então, imediatamente, o que eu fiz? Comprei passagem, conversei com amigos em Goiânia pra me hospedarem, né? Uhum. Porque, né, gente, tem dinheiro pra hotel, essas coisas. Ah, tudo certo. Beleza, agora eu preciso de um pianista, né? Pra repetir o concerto de Brahms. Mando mensagem pra um, mando mensagem pra outro. Ah, não posso, tem outra coisa acontecendo, vou estar fazendo outra coisa. Manda o convite manda o contato de um outro, né? De um outro pianista, beleza. Beleza, passa dias, tá? Johnny procura de pianistas e nada. Uhum. Nada. Entrando em contato... Gente, eu acho que eu falei com todos os pianistas de Goiânia, sério. eu nunca vi tanto pianista na minha vida que eu falei. Eu lembro... nem sabia a última que tinha vez... tantos pianistas, Sim, a última vez que eu contei, eu acho que era 26, 24, alguma coisa assim, pianistas que eu tinha falado, olha, tô no concurso aqui, eu preciso de um pianista e tudo mais. E o que aconteceu? Essas pessoas, elas demoravam, tipo, dias pra responder. Então, assim, eu mandava o convite... Nossa, parece alguém que eu conheço no WhatsApp. eu eu mandava o convite e a pessoa não respondia. Eu falava assim, a outra pessoa vai responder. Eu ficava esperando. O que aconteceu? Enfim, resumo da ópera. Tava faltando 2 dias pra prova. E não tinha pianista. E o Johnny não tinha pianista. Ei, que legal. Usa um áudio de correpetição do YouTube. E aí lá vai Johnny mandar mensagem pra organização do concurso. Gente, já falei com 20 não sei quantos pianistas. Aí a galera do Eu concurso falei falou, com mas a gente pianista tem um pianista daqui. Eu falei com pianista de cachê. Uhum. Esse pianista falou, eu toco só música pop, eu não toco concerto de Brahms. Foi muito engraçado isso. Enfim, e aí, assim... Mando mensagem pra organização, falou, olha, eu não tenho conseguido pianista, posso tocar só o violino, né? Porque o Paganini era ok, porque é violino solo, né? Posso tocar o Brahms sem pianista? Resposta da organização, você não pode. Se você quiser, você pode tocar o Paganini, mas você não compete pro prêmio. Aí eu falei assim... Mano, qual o sentido disso? Pô, gente... Aí eu, desesperado... Eu tava fazendo a mala pra ir pra Goiânia nesse dia. Eu já estava de mala pronta, passagem comprada, tudo certo. Aí eu falei assim... Cara, eu vou ligar pro Oliver e vou falar que eu nem vou mais pra Goiânia. Ou eu vou pra aproveitar a passagem... Você não pensou em levar um pianista do Mato Grosso? Calma. Eu tava pensando nisso, mas eu não tinha grana pra pagar. Mando mensagem pro Oliver. Sensei, eu chamo ele de Sensei, né? Sensei. Acabei de falar com o pessoal da organização. Eles não vão me deixar competir o prêmio. Se eu for, eu vou só tocar o concerto, o Capricho de Paganini, e eu não vou ganhar nada, vai ser só pra participar. Aí o Oliver, eu vou. Ele fez a correpetição? Calma! Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, eu vou te repetir no concerto de Brahms. Aí eu falei assim... Ele toca piano também? Aí eu falei... Não, essa história é muito doida. Aí eu falei assim... Quê? Aí ele falou assim, não, eu vou repetir. Pera aí que eu tô saindo de casa. Ele foi na casa dele. Ele tava na chácara. Ele tem uma chácara na minha cidade, Santo Antônio da Vergel também. Ele foi pra Cuiabá na casa dele. Ele fez uma mochila, não era nem mala. Ele fez uma mochila, comprou uma passagem de ônibus. E emprestou o teclado do vizinho. Inclusive, Paulo Freitas, se você tá ouvindo aqui esse podcast, muito obrigado por ter emprestado esse teclado. Ele emprestou o teclado. Ele veio no ônibus estudando a parte de piano do concerto. E ele já tinha tocado isso antes? Nunca. Parabéns. E assim, foi um pouco traumático. Porque ele não tava 100% preparado. Porque o que aconteceu? Ele passou a noite... dia antes, tá maluco, ele né? passou a noite no ônibus, chacoalhando. Ele chegou lá... Lendo a parte... Ele chegou amarelo em Goiânia. Porque ele tava meio com enjoo de tentar ler com o ônibus chacoalhando. Ele chegou mais amarelo do que ele é. Caramba. E aí, assim... Ele tinha estudado. E aí a gente encontrou... a gente pediu pra um dos alunos do Oliver...
que inclusive também tem distonia, né? Um dos alunos do Oliver que faz aula online, porque mora em Goiânia, a gente pediu pra ele, que ele tinha um piano em casa, pra gente praticar lá, porque assim, a minha prova era 1h da tarde. O Oliver chegou, era 9 ou 10 da manhã. Então a gente tinha esse período do almoço pra ensaiar e ir pra prova. Aí o Oliver chegou, foi muito engraçado, porque na hora que ele pegou no piano assim, tava muito desafinado o piano. Tava assim, tipo, um semitom abaixo. Nossa. Foi muito engraçado. Você tá bom, só vou fazer uma escorda tudo aqui. Isso, grava isso, porque na hora da prova isso vai contar um negócio bem engraçado. E aí, assim, o Oliver, antes da gente passar a primeira vez, o Oliver falou assim, Johnny, independente do que eu faça, não pare de tocar. Ele falou exatamente assim, independente do que eu fizer aqui, não para de tocar. Só continua. E aí lá vai nós, e aí... No ensaio, isso. E aí, um monte de coisa não acontecendo com o piano, assim, né? Na parte do piano. Aí, alguns trechos, ele tirava a mão esquerda, só tocava a mão direita. Foi um negócio meio assim. Porque a ideia... O Oliver não é pianista, gente. O Oliver ele é violinista. Ele fez aula de piano quando ele tinha 9 anos. 9 anos de idade. Né? Foi antes dele começar a tocar violino. Ele fez aula de piano dos 9 aos 11. Não, mas faz sentido a lógica que eu imagino que ele usou. Que você precisa de correr repetidor, senão você não precisa participar. Eu vou lá e faço o que eu der. Exato, foi isso que ele falou. Ele falou, Johnny, o pessoal tá julgando você. Eu tô aqui pra te possibilitar de fazer a prova. Porque senão você não faz a prova. Exato. E aí, assim... O pessoal não tocava uma nota ré assim no início. Mas é só, com uma mão só. Lá, sol, fá, mi, lá, sol, fá, mi, lá, sol, fá, mi, lá, sol, fá, mi, ré. E aí, assim, a gente estudou o que dava pra... Estudou, deu 2 passadas, né? Porque ele também não podia ficar mais cansado. Ele já tava cansado, né? E eu também tinha que descansar. E a gente chegou, toquei o Capricho 24 de Paganini. Beleza, hora do Brahms. Cara, eu falei assim, tô nem aí. Se eu não ganhar, se eu ganhar, o que vai acontecer aqui? Eu vou tentar curtir esse momento, porque tá muito engraçado. Começa aqui, o Oliver tocou lá, tava lá muito mais alto. O lado do piano da prova tava afinado. Na hora que ele tocou o lá, eu olhei pra ele e falei assim, mas isso aqui não é o lá, pera. Eu toquei o Capricho 24 de Paganini. O meio tom abaixo, que era a afinação de manhã. Sim. E assim, foi muito engraçado, porque eu não tinha percebido. Eu fui perceber quando ele tocou lá, porque ele tocou lá, ele fez assim, eu olhei pra ele, tipo, que lá é esse, né? Tipo, de onde surgiu isso? Enfim, é uma história muito doida, muito engraçada. Você ganhou. E eu ganhei, em primeiro lugar. Eu acho que essa parte, assim... Mas eu acho que tem muito a ver com o sentimento que eu tava antes de tocar. Eu tava nervoso, mas um pouquinho só. Tipo, na hora que eu comecei a tocar, eu falei, cara... Vou me divertir com o que eu tenho. Eu tô aqui, já paguei passagem. Tô com eu falei pra ele... Meu professor tá correpetindo. Eu falei pra ele depois que eu ia fazer outro concurso. Eu ia chamar ele pro concurso. Porque ele me dá sorte, foi meu mascote aí. Dá sorte, eu ganhei em primeiro lugar por causa dele. Aí eu sempre falo isso pra ele, né? Que os próximos concursos... eu vou chamar ele pra ser meu correpetidor. Mas essa é a história. Foi muito, assim, muito aleatório. E, assim, eu agradeço o Oliver demais por causa disso. Porque, assim, ele me possibilitou de fazer... E, assim, eu nunca vou esquecer dessa prova na minha vida, definitivamente. Porque, assim, foi muito marcante mesmo. E aí, assim, ele terminou de tocar a prova, ele voltou pro Cuiabá, que ele tinha que dar aula. Ele tinha que dar aula no mesmo dia. No mesmo dia, ele remarcou pro outro dia, de manhã. Caramba. Então, assim... Foi loucura total. Ele me possibilitou mesmo de fazer a prova, sabe? E se eu não tivesse isso, eu não teria ganhado, não teria solado, né? Acabou que depois, no concerto de premiação que eu fui pra solar, eles pediram algumas opções. Eu lembro que eu dei como opção Introdução ao Radó Caprichoso, Saint-Saëns, Zigane do Ravel. Eu dei algumas peças, né? E acabou que eles pediram para que eu fizesse Introdução ao Radó Caprichoso. E aí foi muito legal, porque os meus pais foram assistir esse concerto. Foi a primeira vez que os meus pais, eles andaram de avião. Foi muito marcante. Que assim. legal. Foi uma coisa muito marcante. Foi assim, pra ver o filho mim, tocando. Sim. A primeira vez que os meus pais viajaram de avião foi pra me ver solando pela primeira vez com uma orquestra sinfônica. Eu nunca tinha solado. Não tinha solado ainda? Não. Foi meu primeiro concerto e foi o ano passado. Que Isso legal. foi o ano passado, foi em 2023. Ano passado foi o melhor ano da minha vida. Eu falo isso sem nenhum medo, sabe? Foi o ano que as coisas simplesmente aconteceram,
né? Eu fiz o Ilumina, que era o festival que eu tinha um sonho de fazer. Eu estudei com orquestra, que era uma coisa que eu tinha um sonho de fazer. Fui pro meu mestrado. Então, assim, foi o ano que as coisas simplesmente aconteceram, sabe? Vi a Hilary Hahn tocar, falei com a Hilary Hahn, tenho o autógrafo da Hilary Hahn, tem foto eu e a Hilary Hahn no Instagram. Então, assim, e ela curtiu a foto, inclusive, foi muito legal. Então, assim, foi definitivamente o ano da minha vida, assim. E pra mim, essa memória afetiva, assim, dos meus pais indo pela primeira vez, sabe, andando de avião pra... Nossa, é muito gratificante, é um negócio que mexe muito comigo, sabe, quando eu falo, porque é um negócio, é uma trajetória muito... É muito doida, assim, é muito, sei lá, não tenho nem como explicar, assim. E os meus pais que me acompanharam, que me deram aquele eagle lá do início, sabe, eles puderem ir me assistir solando. Então, assim, foi muito marcante pra mim, foi muito marcante mesmo. Foi um dos concertos mais marcantes, assim, que eu tive na minha vida. Johnny, e como que quem tá te ouvindo pode continuar acompanhando essa sua história maravilhosa? Pode me acompanhar pelo Instagram. Eu não tenho postado muita coisa ultimamente. Então vai se comprometer a postar mais agora? Vou tentar postar mais, principalmente... Tem muita gente que tem muitas dúvidas, né? De como é a vida de um imigrante de música, né? Estudando música em outro país. Eu lembro que bem no início, quando eu cheguei, eu mostrava tudo, comentava um pouco mais. Mas aí, depois que eu peguei a carga de espala, as coisas ficaram um pouquinho mais apertadas, né? Mas sempre que dá, eu posto alguma coisa, né? Posto o que eu tô fazendo. Mas é pelo meu Instagram que as pessoas podem, né? Ver um pouquinho da minha rotina, né? Que é arroba o quê? É arroba Johnny Campos. Johnny Campos, J-H-O-N-N-I Campos. Isso tudo junto. Tô com uma camiseta vermelha e o violino. Maravilhoso. E, cara, como que você ficou sabendo? Quando você estava iniciando, você chegou a usar vídeos do violino didático? Usei vários. Eu lembro de um vídeo seu... Sobre segurar o arco. Eu lembro disso. Eu não lembro exatamente qual que é. Isso foi muito tempo atrás. Não era nem o mesmo dia, né? Não. Você tinha mais cabelo. Tô brincando. Silvio, você começou em 2013. O violino didático começou em 2015. Eu falei, talvez ele tenha usado... Eu lembro dos vídeos seus. Inclusive, eu descobri Postos por causa do seu vídeo. Caramba. Porque eu fui pra Postos em 2020, por causa do seu vídeo. Caramba. E assim, pra mim, eu não sabia o que era festival de música. Eu pensava que festival de música é um monte de gente assistir gente tocando e ir embora. Eu achava que era isso. Eu achava que era um dia. Tipo assim, Rock in Rio, coisa assim. Que até dura mais dias que isso, né? Mas depois que eu fui ver que tinha masterclass e você tem orquestra e você conhece pessoas, seu network, eu falei, cara, isso aqui é tudo de bom. O que eu tô fazendo aqui que eu não tô fazendo no festival, né? Então, assim, o primeiro festival que eu fiz foi Postos porque eu vi o seu vídeo de Postos. Né? Com a Bárbara, inclusive, que é a minha amiga também, que também morava em Mato Grosso, agora ela tá no Rio Grande do Norte fazendo mestrado na UFRN. E como que você ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi a sua primeira impressão? Cara, eu não lembro como eu fiquei sabendo. Acho que foram anúncios. Anúncios na internet. Acho que foram anúncios. Aparece pouco o violino didático, né? Assim, anúncio nas redes sociais. Não, aparece bastante. Pelo menos no meu aparece bastante. Mas eu acho que foi por anúncios. Eu não lembro de eu ter pesquisado. Eu lembro que foi uma coisa que eu tava assim e apareceu. Eu falei, opa, que é isso aqui? Né? Violino? Que é isso? Eu toco violino. Então, justamente. Aí eu comecei a seguir e ver todos os vídeos. E eu já tô aqui, que legal, gente. Que legal, né? Muito doido isso. A Terra gira do jeito esquisito, né? Você viu? Né? Que doido. Se você pudesse indicar uma pessoa para vir aqui conversar com a gente nesse podcast, quem você indicaria? Sem sombra de dúvidas, acho que você já até sabe quem eu vou falar. Oliver Atsugafo. Oliver Atsugafo. Nosso sonho ter ele aqui, cara. O Oliver, assim, eu acho que vocês vão ter um papo muito legal. Muito legal mesmo. Porque, assim, o Oliver, ele é tudo quietinho, assim, mas quando você começa a puxar as coisas, a conversar com ele, sai umas coisas, assim, que você leva pra vida toda. Sério, não tô falando isso porque ele foi o meu primeiro professor. Eu tenho um carinho, tenho um respeito muito grande pelo Oliver, assim. E não só por essa questão de ser professor de violino, é por uma questão do ser humano que ele é, sabe? E, assim, eu sempre falo isso sem nenhuma sombra de dúvidas. O Oliver é um dos melhores professores do Brasil. E um dos fatores que faz ele ser um dos melhores professores do Brasil, eu já falei isso pra ele um dia, é o fato dele ter dissonia. Eu acredito. Porque, assim, o Oliver, ele vai olhar pra você de uma forma totalmente diferente.
A primeira coisa que o Oliver, ele observou isso e eu nunca tinha observado. Ele foi me falar há pouco tempo atrás sobre a minha mão. Ele observa as mãos dos alunos e ele pensa, não é só a questão de tocar, né? Tem toda uma questão fisiológica que tá... Daquele aluno específico. Exato. Cada aluno é um aluno. Ninguém é igual a ninguém. Sabe? O Oliver me falou uma coisa muito, muito, muito interessante, que eu tava tocando Paganini, né? Cheio de passagens virtuosas. E eu tava falando pra ele que eu tava com algumas dificuldades em alguns trechos e tudo mais. Aí ele riu pra mim e falou assim, por causa da chamada de vídeo, né? Você sabe por quê, né, Johnny? Aí eu falei, não. Ele falou assim, olha pra sua mão. Aí eu olhei, ele falou assim, você tem a mão grande, a palma da sua mão é grande, os seus dedos são grandes, mas o seu dedinho, ele respectivamente que fala? Em relação proporcionalmente, em relação aos outros dedos, o meu dedinho pequeno ele é muito menor do que os outros dedos. E a minha mão é grande. E é isso que muitas pessoas não entendem, porque eu tô tocando algumas passagens e falam, nossa, mas você tem muita facilidade de fazer 10ª, 8ª dedilhada e tudo mais. Mas nem sempre, dependendo da posição do violino, eu tenho mais dificuldade, porque o meu dedinho ele é menor. Né? E depois que ele falou isso, eu falei, há quanto tempo você sabe disso? Desde que eu te conheci. E aí eu falei assim, cara, eu nunca tinha percebido. Eu que tenho a minha mão. E ele, como professor, tinha percebido isso. E, cara, foi uma questão de um movimento. Nunca mais tive problema, sabe? É um negócio muito doido que quando você entende o seu corpo, as coisas elas funcionam de uma maneira muito mais natural. Então, assim, o Oliver é uma pessoa que ele pensa muito nesse quesito também. Não é só de... E outra coisa que é legal, o Oliver... Ele não tem um negócio assim, que isso acontece ainda, infelizmente, em muitas escolas de música. De primeiro semestre, fazer isso, isso e isso. Segundo semestre, fazer isso, isso e isso. Gente, não é assim. Não é módulo, sabe? As coisas não funcionam assim, só isso que você precisa aprender e é isso. Cada aluno tá num momento, sabe? Cada aluno tem uma coisa que tá pra aprender num momento diferente, sabe? As coisas que você precisa aprender são as mesmas, mas o momento de cada pessoa não é o mesmo. Exatamente isso. Então, assim... A minha graduação com o Oliver foi muito legal. Porque ele falava assim, olha, Johnny, nesse momento você precisa melhorar isso, isso e isso. Pra você melhorar isso, isso e isso, tem esse repertório. O que você prefere? A galera, acho que não... Parte da galera, eu acho que não saca que os bons cursos de graduação, a maioria deles pelo menos, não tem uma grade específica do que vai ser feito. Ah, sim. Então, assim, as outras matérias sim, porque aí meio que precisa... Mas a matéria de instrumento, não. Por exemplo, primeiro semestre é concerto de Mozart. Segundo semestre é, sei lá, Max Bruch. Aí, primeiro semestre do outro ano, Lalo e Mendelssohn. Aí, depois, no outro semestre, Brahms e Tchaikovsky, sei lá. Tô inventando qualquer ordem aqui. Não. Vai ter gente que vai sair no 4º ano tocando o concerto de Max Bruch e aí isso tá tudo certo. Vai ter gente que vai sair no 4º ano tocando o concerto de Paganini. Vai ter gente que vai sair no 4º ano tocando o concerto de Mozart. Porque tudo depende de como essa pessoa chegou. Exato. E quais as condições que ela tem para se desenvolver ali dentro. Então, não é o mesmo... O curso... A matéria de violino não é a mesma coisa para todos os alunos. Isso é uma coisa que eu admiro muito no Oliver, que ele tem uma sensibilidade para perceber o que o aluno precisa e nem sempre essa sensibilidade tem a ver com aspectos técnicos ou musicais. Às vezes, ele pensa na questão humana. Como eu posso fazer esse ser humano uma pessoa melhor? Ou se sentir melhor. Ele não é um professor só de violino. É isso que eu tô querendo dizer. É nisso que eu tô querendo chegar, sabe? E assim, eu devo muito ao Oliver, né? Principalmente por estar nos Estados Unidos, ele fez essa ponte, então assim, eu sou muito grato e eu acho que eu ficaria muito feliz de ver ele aqui, né? Eu gostaria que mais pessoas conhecessem essa pessoa extraordinária que ele é, né? Eu acho que seria muito legal. Johnny, foi um prazer inenarrável te ter aqui no podcast. Prazer foi todo meu, tô muito feliz de estar aqui. Se você gostou desse episódio, deixa aí embaixo nos comentários qual foi o trecho que você mais gostou. Queremos Johnny novamente? Uma parte 2? Porque tem muito mais história pra contar. Tem bastante. E, a gente tá parando porque, tá sentindo o cheiro? Tá com fome. Então deixa seu joinha, avalia com 5 estrelas no Spotify e até o próximo vídeo. Tchau, gente.